Meus irmãos, na semana passada, nós comemoramos o Dia do Pastor. E neste semestre, eu tive a oportunidade de, no seminário, estudar análise de livros. E um dos livros que eu estudei foi o livro da primeira carta de Pedro. E o professor da disciplina, ele passou uma atividade. Nessa atividade, ele pediu que nós elaborássemos um sermão com base em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. É justamente aquela passagem onde o apóstolo Pedro apresenta os deveres dos pastores das igrejas. Então, eu confesso que quando eu me aproximei dessa carta, li esse texto, a impressão que eu tinha é que esse texto é um texto que deve ser lido e estudado especificamente em reuniões de pastores, em congressos, em eventos envolvendo liderança. Mas quando nós pensamos, meus irmãos, na intenção do autor, Pedro, quando ele escreveu essa carta, ele não tinha isso em mente. Quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para igrejas. E quando a carta era apresentada para as igrejas, elas eram lidas, ensinadas para toda a comunidade. Nós, irmãos de modo geral, inclusive aqueles que não têm desejo ministerial, todos nós devemos estar muito bem atentos e familiarizados com esse texto e aquilo que a Bíblia diz sobre o ministério pastoral. Por quê? Apesar de Deus não ter chamado a todos para serem pastores, Deus delegou à igreja a missão de reconhecer as pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral. É a igreja de Deus que em assembleia elege. É a igreja de Deus que reconhece publicamente os homens que foram vocacionados por Deus para serem pregadores da palavra. Então todos nós precisamos conhecer os critérios bíblicos para identificarmos pessoas que foram chamadas. Mas como esse texto, irmãos, está no capítulo 5, a gente não pode simplesmente ir diretamente para o texto. A gente primeiro precisa preparar o terreno. Eu preciso que os irmãos entendam aonde esse texto está situado. Ele não está no vácuo, né? Então, a pregação será dividida em 4 partes. Na primeira parte da pregação, eu estarei apresentando o contexto em que a carta foi escrita. Na segunda parte, eu estarei apresentando as características bíblicas que Deus estabelece na sua palavra para que nós identifiquemos pessoas que foram chamadas para o ministério. Até porque nós não podemos falar sobre os deveres de um vocacionado sem antes sabermos como identificar quem é vocacionado, certo? E por último, em terceiro lugar, na verdade, vamos entrar no texto propriamente dito. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, e vamos expor. E o quarto e último ponto, vamos trazer aplicações para a nossa vida. Tudo bem? Então, os irmãos sabem de onde eu vou sair e aonde eu quero chegar. Então, vamos iniciar. Primeira pergunta que vamos fazer. Quem são os destinatários de Pedro? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro e vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz a Escritura, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quando nós lemos a introdução da carta, identificamos que essa carta não foi escrita para uma igreja específica. Essa carta é uma carta circular. É uma carta que foi escrita para igrejas de uma determinada região. Essa carta era lida nestas igrejas. Essas igrejas mencionadas aqui, a igreja do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram igrejas situadas onde hoje fica a Turquia. E qual era o contexto em que Pedro escreveu essa carta? Essas igrejas estavam passando pelo mesmo tipo de problema, estavam envolvidas em um mesmo contexto, o contexto da perseguição. Naquela época, irmãos, o imperador Nero, todos nós certamente já ouvimos falar, ele estava no poder. E Nero era um homem extremamente vaidoso, era um homem que tinha muito desejo pelo poder. Ele amava o poder. Então, Nero
teve uma brilhante ideia. Ele queria continuar expandindo o seu império, expandindo e fazendo as coisas do jeito que ele queria. Aquele homem tocou fogo na cidade de Roma, destruiu aquela cidade para que ele pudesse reconstruir da forma que lhe agradasse. E as pessoas, os romanos, ficaram indignados com aquilo que tinha acontecido. A cidade de Roma tinha sido destruída. Toda a sua cultura romana, os templos que eram dedicados aos ídolos romanos, foram destruídos. Então, aquelas pessoas, os cidadãos de Roma, estavam a ponto de explodir. Uma rebelião, uma revolução estava prestes a explodir a qualquer momento. Então, o que é que aquele homem fez? Ele direcionou aquela hostilidade dos cidadãos de Roma para os cristãos. Os cristãos, eles já eram odiados, eles já eram mal vistos, porque os cristãos, eles eram, de certa forma, relacionados com os judeus e eles se negavam a prestar culto ao imperador. Então, os cristãos já eram odiados. Nero, colocando a culpa nos cristãos, foi acender o barril de pólvora para destruir todas as coisas. Então, irmãos, quando Pedro escreve esta carta, ele está escrevendo uma carta para igrejas que estão passando por perseguição. Pessoas que estão passando por aflição, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdendo entes queridos. Estamos diante de um texto, de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. E Pedro, ele traz algumas palavras de ânimo e ele faz uma declaração muito difícil para nós aceitarmos. Deus nos chamou para vivermos em santidade diante das perseguições e diante das adversidades, diante das situações difíceis. Quando você vai lendo toda a carta de 1 Pedro, você vai vendo, ele vai exortando os homens, ele vai exortando a igreja, ele vai exortando a obedecer o rei, a obedecer às autoridades, tudo isso em um contexto de sofrimento e de perseguição. Então, vamos ver o versículo 11 do capítulo 1, ver aquilo que Pedro fala para os irmãos que têm passado por esse sofrimento. Versículo 11 do capítulo 1. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Jesus Cristo, que neles estava, isso aqui é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro está falando com pessoas que estão sofrendo. E o que é que ele diz? Irmãos, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele se identifica conosco. Jesus Cristo, assim como nós, padeceu. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo foi humilhado. Jesus Cristo foi perseguido. As pessoas se levantaram contra ele e o mataram. Mas Jesus Cristo, apesar de ter sofrido tanto, ele não ficou na sepultura. Depois de Jesus Cristo ter sido humilhado pelos homens, Jesus Cristo foi glorificado. Então, Pedro começa a sua carta identificando aquelas pessoas que estavam sofrendo, os crentes em Cristo, com o próprio Cristo. Vocês estão sofrendo porque vocês estão unidos a Cristo. Vocês estão sofrendo porque Cristo sofreu. Se o cabeça padeceu, o corpo inteiro padece também. Mas, se o cabeça foi glorificado, é certo que o corpo também será glorificado. É certo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus serão glorificados como Ele foi glorificado. É isso que ele usa para poder animar aqueles irmãos. Então, Pedro começa apresentando o Senhor Jesus Cristo como servo sofredor por excelência. É isso que Isaías apresenta e ele usa isso na carta, essas referências de Isaías. E Pedro apresenta algumas figuras ao longo da carta para poder apresentar o Senhor Jesus Cristo para os seus leitores. Ele começa apresentando Jesus Cristo como a pedra. Abra comigo o capítulo 2 e vamos ler o verso 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
O fundamento da vida cristã, meus irmãos, é Jesus Cristo. É isso que Pedro está ensinando para os seus ouvintes. Nós somos como um edifício que está sendo construído. Cada um de nós somos como pequenos tijolos de uma casa. E Jesus Cristo é a pedra que fundamenta tudo, que alicerça tudo. O fundamento da vida cristã, o fundamento da vida de santidade em meio ao sofrimento e à perseguição é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para vivermos dessa forma, precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E ele continua apresentando figuras. A próxima figura que ele vai apresentar, nós veremos no capítulo 2, verso 25. Capítulo 2, verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele utiliza 2 substantivos aqui nesse texto, se referindo a Jesus Cristo. Quais substantivos são esses? Pastor e bispo. Exatamente. A palavra pastor aponta para o cuidado de Jesus. A palavra pastor aponta para a figura de um homem que cuida, que alimenta um rebanho, que sara as feridas, que protege dos predadores, dos inimigos. Basicamente, esse é o papel de um pastor. O bispo a palavra bispo significa supervisor. O bispo é um superintendente, é aquela pessoa que tem a função de zelar, de vigiar, de guardar, de proteger. O bispo, ele é o guardião. Jesus Cristo, ele é o pastor da nossa alma. Ele cuida da nossa alma, ele cuida das nossas necessidades. Jesus Cristo é o superintendente da nossa alma. É ele que cuida de nós. E Jesus Cristo estabeleceu homens dentro da sua igreja para espelharem isso. Do mesmo modo que Jesus Cristo se identifica conosco como servo sofredor, Jesus Cristo utiliza homens no meio do povo de Deus para representá-lo na comunidade da fé. Veremos mais uma figura que ele utiliza para se referir ao Messias, no capítulo 5, versículo 4. Passa a página aí, capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Qual é o substantivo que Pedro usa para se referir a Cristo? Supremo Pastor. Não é apenas pastor, é Supremo Pastor. Para a gente pode parecer um pouco estranho isso, ter 2 palavras e a gente entender como uma palavra só, mas na língua em que o Novo Testamento foi escrito, Supremo Pastor é uma palavra só. Se a gente fosse traduzir literalmente para o português, a palavra seria arquipastor. Lembra de arquirrival, arqui-inimigo? O arqui é aquele que tem a primazia. O arqui é aquele que tem o destaque, é o primordial, é o superior. Ele está dizendo, Jesus Cristo é o arquipastor. Jesus Cristo é o pastor que tem a primazia. Ou seja, todos os pastores, eles são pastores auxiliares do Supremo Pastor. Pastores auxiliares do arquipastor, do pastor e bispo das nossas almas. Se Jesus Cristo é o servo sofredor por excelência e nós, apesar de sofrermos, não somos excelência, da mesma forma, ele é o pastor por excelência, ele é o pastor perfeito. E os pastores que ele chama são imperfeitos. Agora finalizamos a primeira parte da pregação. Os irmãos já estão contextualizados. Agora nós iremos apresentar 2 passagens bíblicas onde o Novo Testamento apresenta as características para identificarmos uma pessoa que foi vocacionada para o ministério pastoral. Quando eu falo sobre as características que a Bíblia apresenta para identificarmos um vocacionado, eu não estou me referindo àquelas listas que aparecem em 1 Timóteo capítulo 3, e nem estou me referindo àquela lista que aparece em Tito capítulo 1. Aquelas qualificações, meus irmãos, são qualificações que identificam, que a gente deve utilizar como critério, obviamente, mas são qualificações que todos os cristãos devem buscar ter. A única qualificação que não é exigida para todos os cristãos é a aptidão para o ensino. Mas tudo aquilo que você vê lá, em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, todos nós devemos buscar alcançar aquele padrão.
devemos buscar alcançar a posição de maturidade cristã. Então, quais são essas duas características que nós utilizamos para poder identificar alguém que foi chamado para o ministério? Alguém vocacionado para o ministério pastoral apresenta dois aspectos. Ele apresenta o chamado interno e ele apresenta o chamado externo. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler o versículo 1, onde nós iremos identificar o chamado interno. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O apóstolo Paulo está dizendo que o episcopado, essa palavra episcopado, nós já vimos hoje a palavra bispo, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Se você tem o desejo de ser pastor, excelente obra você almeja. É algo belo, é algo maravilhoso, é algo honroso, é algo maravilhoso. Não é motivo de vergonha, é motivo de glória. Aqueles que aspiram ao episcopado, excelente obra almejam. Mas nós sabemos, irmãos, que o desejo, a vontade propriamente do nosso coração de sermos alguma coisa, não significa necessariamente que nós seremos. Nós conhecemos, provavelmente, durante a nossa caminhada cristã, pessoas que em determinado momento evidenciaram o desejo de serem pastores, mas que não foram chamadas por Deus para o ministério pastoral. Todos nós já conhecemos alguém assim. Isso é comum, isso acontece. Qual é o critério, então, para fazermos essa diferenciação? Daquelas pessoas que acham que são chamadas e que, na verdade, não foram chamadas. O chamado externo. Precisa haver o chamado interno, o desejo, e precisa haver o chamado externo. Só o chamado interno não é suficiente. Só o chamado externo também não é suficiente. Precisa haver um casamento entre essas duas coisas. Vamos lá para Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, e vamos identificar o chamado externo. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Diz a Escritura Sagrada: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. O texto bíblico apresenta que na igreja de Antioquia haviam vários profetas e mestres. Haviam pessoas que Deus havia colocado naquela comunidade para poder direcionar aquela igreja. Mas nem todas as pessoas que estavam naquela igreja, que eram profetas e mestres, foram chamados para o ministério que nós acabamos de ler. Todo pastor é um mestre, isso é obrigatório, ele tem que ser apto para ensinar. Se ele não for, se ele não tiver conhecimento, ele não tiver aptidão para ensinar, ele não foi chamado. Mas nem todo mestre foi chamado para ser pastor. Todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é pastor. E como é que a igreja identificou que Barnabé e Saulo foram chamados para o ministério? Vamos ler novamente o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo. Nós vemos nesse texto, irmãos, que o chamado externo, ele é manifestado espontaneamente, naturalmente, dentro do contexto da igreja local. Servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou naquela igreja. E como é que o Espírito Santo falou? Os irmãos ouviram uma voz: chamem Barnabé e Saulo. Não. O Espírito Santo confirmou no coração daqueles irmãos. O Espírito Santo falou por meio da igreja.
A igreja identificou aqueles homens como chamados para o ministério e eles foram enviados para o ministério. É por isso, meus irmãos, que nós, ainda que não desejemos o ministério, todos precisamos saber os critérios que a Bíblia apresenta para identificarmos alguém que foi chamado. Nós estamos falando, irmãos, de um assunto de suma importância. Aquilo que a Bíblia chama de excelente coisa. O ministério pastoral é fundamental não só para a nossa geração, mas para a próxima geração. Nós precisamos ter convicção e certeza daquilo que a Bíblia diz sobre o chamado interno e o chamado externo para identificarmos pessoas que Deus, porventura, levante entre nós. Finalizamos a segunda parte. Agora que nós já adquirimos categorias suficientes, vamos entrar no texto da exposição. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 1 ao verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Como eu já mencionei, neste trecho, o apóstolo Pedro apresenta os deveres dos vocacionados para o ministério. E Pedro inicia a sua abordagem com os líderes daquela igreja, se colocando na mesma posição que eles. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Presbítero significa ancião. E é maravilhoso ver a humildade do apóstolo Pedro. Ele tendo toda a autoridade de chegar de voadora, ele não, eu sou presbítero como vocês. Esses deveres que eu estou apresentando para vocês fazerem, eu tenho também esse dever, porque eu sou presbítero como vocês são presbíteros. E ele diz algo muito parecido com o que o apóstolo Paulo diz para Filemon. Lembra lá da carta de Paulo a Filemon? Olha, Filemon, eu tenho autoridade para lhe mandar, mas eu não vou usar da minha autoridade. Eu quero que você faça em nome do amor. Eu quero que você receba Onésimo em nome do amor. Eu, Paulo, o velho que está escrevendo. Eu estou pedindo, tenha consideração. Então, a abordagem dos apóstolos de Jesus Cristo sempre foi assim para as igrejas do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, irmãos, além de se identificar como presbítero, não fica apenas aí. Ele continua. E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastores, eu sou presbítero como vocês são presbíteros. Porém, eu não sou apenas presbítero. Eu sou uma testemunha ocular. Eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Jesus Cristo. Eu estou entre os 12. Eu faço parte do colégio apostólico. Eu sou um daqueles que andou com Jesus. Eu vi, eu sentei, eu comi com Jesus, eu aprendi com Jesus. Eu estava com Jesus quando Jesus foi preso, crucificado e morto. Eu sou uma testemunha ocular. Eu sou apóstolo. E eu não sou apenas uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Eu sou um coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Eu toquei nele, eu falei com ele, ele falou comigo. Ele me chamou. Então, eu sou apóstolo. E como um dos 12, eu estou trazendo esses deveres para vocês. E aí, ele dá a palavra de ordem que vai iniciar o verso 2. Então, nós vemos, ele se coloca em humildade e, ao mesmo tempo, se coloca na sua posição de apóstolo. E aí, ele continua, versículo 2.
Vamos ler verso 2 ao 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A partir daqui, o apóstolo Pedro vai começar a trabalhar com contrastes. Vocês vão ver isso claramente. E ele começa utilizando a palavra pastoreai, e é dessa palavra de ordem que todas as outras coisas que ele vai dizer estão subordinadas. Imagine pastoreai como se fosse a roda de uma bicicleta. Na roda da bicicleta tem uma estrutura que liga todas as outras coisas a ela, não é verdade? Então, pastoreai é essa estrutura no centro que está ligado a tudo que ele vai dizer. Pastoreai funciona como uma espécie de guarda-chuva e todas as outras coisas que ele diz nesse parágrafo estão debaixo desse guarda-chuva. Então ele começa: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, nós somos ovelhas do pastor imperfeito. E o pastor imperfeito, por meio do seu apóstolo, ele trouxe deveres para os pastores imperfeitos. E ele apresenta a função primordial do pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, ele alimenta as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Ele protege as ovelhas. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Nós não somos donos das ovelhas. Jesus Cristo é o dono das ovelhas. Nós fomos colocados por Deus numa posição de cuidar das pessoas que Ele colocou sobre a nossa tutela. Você que é pai, tem a responsabilidade de cuidar de seus filhos. Você que é patrão, tem a responsabilidade de cuidar das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Você que é líder dentro da igreja de Deus, tem responsabilidade de cuidar das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. E o pastor está numa posição que ele deve cuidar das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. O dono das ovelhas é o Supremo Pastor. E o Supremo Pastor chamou substitutos imperfeitos para cuidarem das suas ovelhas até que ele volte. Então precisamos sempre ter isso em mente. Quando Pedro fala com esses pastores, Pedro fala, meus irmãos, não de maneira sem sentimento, sem conhecer aquilo que ele estava dizendo. Aquilo que Pedro diz para aqueles pastores, ele está entregando aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 21, deixe marcado que a gente vai voltar para esse texto. Vamos ver a passagem onde Jesus Cristo fala a mesma coisa para Pedro. João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15 ao 19. Diz a Escritura: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço,
Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O pastoreai, meus irmãos, que Pedro apresenta nessa carta, é o pastoreai em meio ao sofrimento, é o pastoreai em meio à perseguição, é o pastoreai cuidando das ovelhas, enquanto os lobos tentam atacar o rebanho. Pedro, ele fala para pastores que estão com medo, para pastores que estão passando por todo tipo de perseguição, e certamente que estavam necessitando dessa lembrança do seu dever. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. E Pedro continua, irmãos. Verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Esse não que aparece aqui, meus irmãos, é aquele não que Paulo utiliza em Romanos. De maneira nenhuma. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, de maneira nenhuma por constrangimento, mas espontaneamente. Pastorear o rebanho de Deus sem constrangimento é o pastoreio que não é motivado pelo temor do homem. É o pastoreio que não é motivado pela pressão. Você tem que fazer isso porque você... Não, ele está falando, irmãos, para pastores que estavam na perseguição. A espontaneidade que ele diz não é aquela espontaneidade que você pode pensar, porque está tendo sofrimento, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou fugir, vou deixar a igreja e vou fugir. Não é essa espontaneidade. Ele está dizendo, em meio ao perigo de morte, pastoreie o rebanho de Deus. Faça isso espontaneamente como Deus quer. Pague o preço. Não tenha temor do homem. Obedeça o chamado que Deus lhe deu. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não uma espontaneidade cômoda. Não uma espontaneidade na zona de conforto. No meio do perigo, faça de todo o coração. Faça com espontaneidade. Vamos continuar. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui as lutas de um pastor, de pastores, que estão passando pelo perigo de morte. Pastoreie espontaneamente, como Deus quer. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. A motivação daqueles pastores para cuidarem do rebanho de Deus não deveria ser o dinheiro. Se Pedro apresenta que há a possibilidade da sorte da ganância, Pedro está dizendo, esses líderes, eles eram remunerados. E por que é importante a gente fazer essa colocação aqui? Porque existem pessoas que utilizam passagens como esta aqui para negar a legitimidade que o Novo Testamento dá para o sustento pastoral. Mas esse texto, ele não está falando especificamente de sustento pastoral. Se nós queremos ver textos no Novo Testamento que apresentam aquilo que a Bíblia diz sobre o sustento pastoral, a gente tem que ler 1 Coríntios 9, a gente tem que ler aquilo que Paulo diz a Timóteo no capítulo 5, verso 17. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que o sustento pastoral é um direito. Se você ler, você vai ver essa palavra repetida várias vezes. Este direito, esse direito. Aquele que vive do altar deve comer das coisas do altar. E em Timóteo, 1 Timóteo 5,17, ele diz, sejam merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem e se afadigam na palavra. Ser merecedor de dobrados honorários significa que aqueles que presidem bem, aqueles pastores que cuidam do rebanho de Deus e que ensinam a palavra, eles devem ser bem remunerados. É um ponto que é defendido pelo apóstolo Paulo.
Mas o ponto que Pedro está trazendo, meus irmãos, é a motivação do coração. Ele não está falando do sustento em si, mas o que faz aquele homem pastorear. É o amor ao dinheiro? Se for, está errado. Nós estamos vendo pastores que estavam com pessoas nas suas igrejas que estavam perdendo tudo. O imperador romano estava perseguindo. Os cristãos estavam perdendo seus bens, estavam perdendo as coisas. Crentes que tinham condições financeiras certamente estavam passando fome. Aqueles pastores que eram remunerados, certamente alguns deles tiveram sustento pastoral cortado. Mas o que fazer diante disso? Parar de pastorear? Não. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós com boa vontade. Às vezes até tendo que repartir aquilo que você tem com o irmão que não tem nada. Aqueles homens poderiam ser tentados de, está tendo a perseguição, os irmãos cortaram sustento, então agora eu vou para aquela outra igreja que eu tenho possibilidade de ser sustentado. Não, não é isso. Pastorei com boa vontade. Aqueles homens corriam graves tentações. Talvez se aproximar de irmãos que tivessem mais condições financeiras, em detrimento daqueles que eram mais pobres. A situação estava complicada, meus irmãos. Os pastores fiéis a quem Pedro escreveu poderiam ter muitos conflitos internos no seu coração. Mas Pedro diz, não é assim. Não é assim no meio do povo de Deus. Pastorei de boa vontade, pastorei com prontidão. As ovelhas podem ser pobres, mas o dono das ovelhas é riquíssimo. E ele pagou um preço altíssimo pelas ovelhas pobres. E por isso, todas elas devem ser apacentadas, devem ser cuidadas. E ele continua no verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então nós vimos aqui, irmãos, 3 tentações que todo vocacionado pode correr. Um homem vocacionado por Deus para o ministério, ele pode ser tentado pelo temor do homem. Nós já vimos aqui. Ele pode ser tentado pelo amor ao dinheiro. E ele pode ser tentado pela sede de poder. A palavra que é traduzida aqui, meus irmãos, como dominadores, no verso 3, nem como dominadores, essa palavra aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é essa aqui. A segunda vez que aparece em Atos, capítulo 19, verso 16. Lembra daquele texto que fala dos filhos de Seva, que eles vão tentar expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava? O texto bíblico diz que quando aqueles homens fizeram aquilo, o homem possesso se levantou, pulou em cima deles, começou a bater neles e os subjugou. A palavra que é traduzida como subjugar é essa palavra, dominadores. Ele dominou aqueles homens. E as outras 2 vezes, irmãos, que essa palavra aparece na Bíblia, é em Mateus capítulo 20, verso 25, e Marcos capítulo 10, verso 42. Como são passagens que apresentam o mesmo relato, nós vamos ler apenas uma delas. Mateus capítulo 20, verso 25 e 26. É aquela passagem, irmãos, onde a mãe de Tiago e João pedem para Jesus para que os filhos dela sentassem ao lado dele no reino. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Está vendo aqui? Dominam é a mesma palavra de 1 Pedro. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Mais uma vez, irmãos, o apóstolo Pedro está ensinando àqueles homens aquilo que ele aprendeu de Jesus. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele aprendeu com Jesus. Não como dominadores, mas sendo modelos para o rebanho. Jesus ensinou isso para aqueles homens. Jesus Cristo chamou Pedro. Pedro tinha aquelas características que nós conhecemos. Dentre os 12, ele é o que mais aparece no meio dos apóstolos. Pedro era aquele homem proativo, era aquele que tomava a palavra, que falava, que fazia. É aquele que, durante o momento da prisão de Jesus, se levantou
pegou uma espada de um outro homem e cortou a orelha de um soldado romano. Ele tinha essa característica de liderança, de tomar a frente, de fazer as coisas, né? Mas é esse homem que, mesmo tendo essa característica que talvez levasse para ser um dominador, ele se coloca como modelo para o rebanho. E ele introduziu a sua conversa se colocando como exemplo. Eu, presbítero como vocês. Então é belíssimo, é maravilhoso vermos passagens como essa. Então ele diz que os pastores, os líderes, não devem ser dominadores, não devem subjugar as ovelhas, não devem pressionar as ovelhas como se fossem donos das ovelhas, não devem ser autocráticos. As ovelhas devem ser cuidadas e devem seguir a figura do pastor por meio do exemplo. E isso era muito importante, irmãos, para o contexto que nós estamos falando. Eu estou batendo toda hora falando que nós estamos em um contexto de perseguição. Quando há perseguição, irmãos, os primeiros que são atacados, os primeiros que são presos, torturados e mortos são os pastores. Isso aconteceu com Jesus e seus apóstolos, isso aconteceu durante toda a história da igreja, e isso acontece até hoje nas igrejas perseguidas. Os inimigos da fé, eles atacam primeiro os líderes do rebanho, porque eles sabem que atacando o líder, o rebanho irá se dispersar, as pessoas vão se acovardar, vão ficar com medo e vão abandonar a fé. Então ele diz, vocês precisam ser modelos para o rebanho. O pastoreio de vocês é um pastoreio de exemplo. Então pense naquele crente do primeiro século, crentes presos numa masmorra, esperando para serem mortos, e de repente aqueles irmãos começam a conversar um com o outro. Olha, meu irmão, amanhã nós seremos executados. Amanhã é o dia que nós seremos lançados para os leões, nós iremos morrer. Mas você lembra que o nosso pastor fez quando foi a vez dele? Ele não se acovardou, ele não negou a Jesus Cristo. Ele foi lançado às feras, ele perdoou seus inimigos, assim como Jesus Cristo fez. Ele orou por eles e ele morreu louvando ao Senhor. E é justamente isso que nós vamos fazer. Amanhã nós vamos ser entregues às feras, nós iremos morrer naquele campo, mas nós iremos morrer louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Os pastores daqueles irmãos perseguidos precisavam ser modelos para o rebanho. Maravilhoso, irmãos, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Através do apóstolo Pedro, Jesus Cristo estava dirigindo os pastores que ele chamou. Verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Depois de apresentar os deveres dos pastores, ele diz que os pastores fiéis iriam receber uma recompensa. E ele usa a figura da coroa. Nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, havia a figura da coroa de louros. Nós conhecemos isso quando vemos, por exemplo, a história grega, quando vemos os Jogos Olímpicos, os vitoriosos eles recebiam uma coroa de louro. Na história romana, aqueles líderes da guerra, depois que eles voltavam da batalha, eles eram coroados com a coroa de louro, mostrando como se fosse uma medalha. Hoje os líderes de generais não recebem medalhas no peito, eram coroas de louro que eles recebiam. Mas a coroa de louro tinha uma característica, ela era perecível, ela murchava. Então ele diz, vocês irão receber a imarcessível coroa da glória. A palavra imarcessível, irmãos, no idioma do Novo Testamento, é a palavra amaranto. Vocês sabem o que é amaranto? Coloque aí, por favor, no slide. Pronto. Amaranto é isso aí, ó. Tem outra foto? Pronto. Bonito, né? Pronto. Então ele está dizendo, ó, a coroa que vocês vão ter é uma coroa de amaranto. Sim, mas o que é que isso tem a ver? Na antiguidade, essa planta amaranto era símbolo da imortalidade.
Por quê? Porque se você pega essa planta e corta, ela vai começar a murchar, como toda planta, mas se ela tiver contato com água, ela se rejuvenesce. Ela volta a se expandir, a brilhar, a ter vitalidade. Então, essa planta é símbolo da imortalidade. Então, simbolicamente falando, Pedro está dizendo: vocês irão receber uma coroa de amaranto, uma coroa de imortalidade. Vocês receberão a coroa da glória. Essa será a recompensa de vocês. Vocês vão passar por aflição, vocês vão morrer, vocês vão se entregar pela igreja, mas, no final das contas, vocês serão condecorados pelo Supremo Pastor. Imagina que coisa gloriosa será, irmãos. Naquele grande dia, todos nós, diante do Cordeiro, e ele chamar aqueles que ele vocacionou e que serviram a sua igreja, e ele pessoalmente, simbolicamente, coroar com a imortalidade. Louvado seja Deus por essa maravilhosa graça que nós alcançamos. Com o texto exposto, meus queridos, nós vamos partir para algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, eu quero me dirigir para você que tem passado por sofrimentos e provações. Nós falamos sobre isso durante a pregação inteira. E eu mencionei que essa carta é uma das cartas mais desafiadoras do Novo Testamento. Você tem sofrido, você tem passado por dificuldade, mas a lição que a carta inteira de Pedro diz é que você deve viver uma vida em santidade, mesmo diante do sofrimento e da adversidade. Passar por sofrimento e por adversidade não é desculpa para você pecar e se justificar. Não, eu reagi assim porque eu estou sofrendo, eu reagi assim porque eu estou passando por dificuldade, só Deus e eu sei o que é que eu estou passando. Isso não é desculpa. Nós fomos chamados a viver uma vida em santidade, mesmo diante do sofrimento e diante da tribulação. Aquelas pessoas que estão entre nós, que têm passado por sofrimento, elas devem ser consoladas pelos irmãos. A igreja deve cuidar, deve acolher aqueles que sofrem. Mas, ao mesmo tempo, não devem apenas acolher, devem animar. Animar como? Dizendo: meu irmão, vai dar tudo certo no final. Meu irmão, essa situação vai acabar. Pedro fez isso? Pedro disse: olha, meus irmãos, vamos orar, porque o imperador Nero vai se arrepender, vai se converter e vai deixar de perseguir a igreja. Não foi assim que ele animou os irmãos. Ele animou apresentando as glórias celestiais. Ele animou os irmãos dizendo: olha, os sofrimentos daqui não se comparam com o que virá. Os sofrimentos que nós passamos nessa leve e momentânea tribulação não se comparam ao peso da glória que há de ser revelada. Vocês estão perdendo parentes, estão perdendo bens, estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados, perderam a reputação, mas a vida não se resume ao aqui e ao agora. A esperança de vocês não está no que você pode ver. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a esperança da glória. Ele não resumiu a sua esperança no aqui e no agora. E nós devemos, irmãos, passar pelos sofrimentos da nossa vida com isso em mente, orando ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sofredor perfeito. Jesus Cristo é o servo sofredor. E eu te motivo, adiante do sofrimento, adiante da tribulação, que às vezes podem durar muito tempo na sua vida, a ler a Bíblia, observando Jesus Cristo nos seus momentos de aflição. Como Jesus Cristo reagiu ao sofrimento? Jesus Cristo é chamado na Bíblia de homem de dores. Como é que ele se comportou diante das dores? Quando é que ele se comportou sendo ultrajado? Ele, sendo ultrajado, não revidou com o traje. Então, quando olhamos para o nosso Mestre, nós somos aperfeiçoados e temos essa esperança. Que do mesmo jeito que Jesus foi humilhado, eu também serei humilhado. Porque eu não fui chamado apenas para participar da glória com Cristo. Eu fui chamado por Deus para participar da comunhão com Cristo em seus sofrimentos. O nosso Salvador padeceu, nós também iremos padecer. O nosso Salvador foi glorificado, nós também seremos glorificados. Jesus saiu do ponto mais baixo de humilhação e ascendeu ao ponto mais alto de glória.
e nós estaremos eternamente com Ele, desfrutando dessa glória celestial. Em segundo lugar, eu me dirijo a você que tem desejo pelo ministério pastoral. Nós temos na nossa igreja local, irmãos, aspirantes para o ministério. Não apenas os seminaristas são aspirantes ao ministério. Temos outros irmãos da nossa comunidade que não são seminaristas, mas que são também aspirantes ao ministério. São pessoas que desejam o ministério pastoral, anseiam pelo ministério pastoral. O pastor Hernandes Dias Lopes disse certa vez: para aqueles que foram chamados, o ministério pastoral funciona como que correntes invisíveis. Se você foi chamado para o ministério, o seu coração é cativo ao ministério. Por mais que você faça outra coisa, por mais que você tenha outra profissão, seja um bom profissional, ganhe bem, o seu coração não fica em paz com isso. Você só consegue se realizar no ministério da palavra. O seu coração pulsa por aquilo. Se você é chamado, toda a sua vida gira em torno daquilo. Você organiza a sua vida em torno do ministério. Você fica noites em claro pensando no ministério da palavra. Você fica desejando, você almeja, você sonha, você quer. Você deseja o ministério. Quando nós nos deparamos com passagens como João capítulo 21, toda a igreja acha belíssima. Todos nós nos emocionamos quando lemos sobre o cuidado que Jesus tem pelas suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Isso toca o nosso coração. Todos nos tocamos. Mas as pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral, irmãos, eles não são tocados apenas dessa forma. É como se Jesus Cristo, visivelmente, materialmente, chegasse para nós e ele dissesse para a gente: pastoreie as minhas ovelhas. Você se sente responsável. Você sente como se Jesus falasse diretamente com você. Jesus quer que eu faça isso. Eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho esse papel. Foi para isso que ele me chamou. Então, é diferente para você. E é justamente nesses momentos, no ápice, que você sente o chamado. O ápice, não, Deus me quer. Aí vem aquela verdade no seu coração. Você quer, você ama, você deseja, você almeja, mas você não merece. Você é indigno. O ministério é maior do que o vocacionado. O ministério da palavra é maior do que quem é chamado para o ministério. A palavra de Deus é gloriosa demais para aqueles que foram chamados para falar dela. A mensagem é maior do que o mensageiro. E isso, irmãos, nos humilha profundamente. Nenhuma pessoa, meus irmãos, que é vocacionada se sente merecedora da vocação. Os vocacionados, irmãos, eles amam, eles querem, mas eles sabem que são indignos do ministério da palavra. Você pode, meu irmão, seminarista, Francis, e os outros que estão entre nós, que almejam o ministério, você pode ser tentado de várias frentes. Vimos aqui que um vocacionado, ele pode ser tentado pelo temor do homem. Um vocacionado pode ser tentado pelo amor ao dinheiro. Um vocacionado pode ser tentado querendo ser um dominador, querendo estar à frente de tudo. E nós devemos ter isso sempre em mente, que a vocação, ela se manifesta por meio da vida em comunidade, por meio do exemplo. Nós precisamos, meus irmãos, sempre estar intercedendo pelas pessoas que Deus tem colocado no nosso meio. Constantemente nós temos orado, pedindo que Deus levante entre nós pessoas chamadas, pessoas vocacionadas. E nós precisamos rotineiramente orar pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Orar pelo pastor desta igreja. Orar pelos pastores que são de fora da internet e que edificam a nossa vida. Orar para que essas tentações não aflinjam os corações daqueles que Deus levantou e que são bênção na nossa vida, aqueles que são vocacionados por Deus.
Em terceiro e último lugar, eu me dirijo para você que é uma ovelha ferida. Você que talvez passou na sua história cristã sofrimentos com o pastor. Talvez você já se decepcionou com o pastor. Temos irmãos aqui que vieram de várias igrejas. É muito comum, irmãos, isso acontecer. E eu quero ler com vocês um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, diz a Escritura Sagrada: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A primeira figura de autoridade que Deus estabeleceu nas nossas vidas foram os nossos pais. Os nossos pais falharam conosco em vários momentos. Os nossos pais pecaram. Os nossos pais têm falhas e nós sabemos disso. Deus estabeleceu outras figuras de autoridade. Ele colocou governantes, autoridades civis para cuidarem da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Essas autoridades que foram constituídas por Deus pecam. O pecado deles é público. Nós nos escandalizamos publicamente por causa do pecado deles. E Deus também chamou autoridades para a sua igreja. Pessoas que Ele constituiu. Pessoas que são falhas, pessoas que são imperfeitas, pessoas que, apesar de serem bênçãos na nossa vida, são pecadores. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos esperar a perfeição de quem é imperfeito. O perfeito pastor é o supremo pastor. Todos os outros pastores são apenas sombras do supremo pastor que será revelado. Naquele dia glorioso, irmãos, vocês não vão ter que ver Mateus substituindo o pastor Marcos, e nem vão ter que ouvir pastor Marcos. Vocês vão ver o supremo pastor. É ele que estará conduzindo o rebanho. E será infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. Se você sai daqui edificado, consolado, abençoado, imagine o que será o céu, irmãos. Imagine o que será ver Jesus pregar, ensinar. E a Bíblia diz que nós vamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eras e eras irão se passar e vamos ouvir Jesus ensinar, Jesus pregar, Jesus cuidar de nós, nos pastoreando de eternidade a eternidade. Será maravilhoso demais, meus irmãos. Será belo demais. Então, irmãos, estejam orando. Não esqueçam de orar, tanto pelo pastor dessa igreja, pelos pastores que você acompanha pela internet e pelas pessoas que ele tem levantado no nosso meio. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê esse senso de responsabilidade no reconhecimento de pessoas que eventualmente Deus chamar para o ministério, tanto no envio para o seminário ou reconhecimento público. Amado Senhor, nós glorificamos a Ti, Senhor. Tu és o pastor por excelência, Pai. Tu és o nosso supremo pastor, Tu és o pastor e bispo da nossa alma. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que sofrem, que estão no nosso meio. Tenha misericórdia, Senhor, do pastor desta igreja. Tenha misericórdia dos pastores fiéis, ó Deus, de outras igrejas que hoje estão reunidos com seus rebanhos, abençoando o Teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão entre nós, que o Senhor tem tocado no coração, que o Senhor tem falado. Ó Deus, que o Senhor traga clareza para nós, que nenhum de nós sejamos confundidos, Pai. Ó Deus, se o Senhor levantar pessoas no nosso meio, seremos muito felizes por isso. Mas, ó Deus, que o Senhor faça isso, trazendo, ó Pai, a direção à Tua igreja. Que tenhamos consciência da seriedade, Senhor, do que é isso que o Senhor nos chamou. Nós oramos e Te agradecemos no nome santo
e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.